Só para a gente dar uma recapitulada então, gente. Pergunta 100 do breve catecismo. Do catecismo maior. Tá aqui na capa, inclusive. Eu tava brincando com essas dislexias, né? Eu quero dizer uma coisa, digo outra e tal. Aí papelzinho assim, botei um recado para mim mesmo, né? Para lembrar do médico. Aí era quinta-feira, sei lá, 9 horas. Aí depois eu pego e... Deus do céu. Não, aí eu sabia que era, né? Médico, tava lá. Só que o problema era quinta-feira, né? Que não era quinta-feira, era só quinta. Aí eu fiquei... Estava escrito, quinto, 9 horas. Quinto, 9 horas. Aí gente, isso aqui foi pra mim, foi o maior, né? Porque quinto já tava... Alguém ficou dizendo que era... Eu tava pensando em vinho tinto, né? E tal. Foi pra ceia. Vamos lá, só para a gente usá-lo aqui como recapitulação, tá? Que pontos devemos considerar nos 10 mandamentos? Devemos considerar nos 10 mandamentos o prefácio. Você lembra que a gente trabalhou ele, né? Já por um bom tempo. O conteúdo dos próprios mandamentos e as divinas razões anexas a alguns deles, para lhes dar maior força. Então, a gente veio trabalhando e vamos tentar exatamente caminhar nessa direção quando formos trabalhar agora cada mandamento, certo? Não feche, deixe a questão 101 também aberta, tá? E a gente vai fazer aquela separação dos textos para a gente acelerar um pouco, tá? Na hora da leitura. Então, vamos ler, bem lembrado. Vamos fazer a separação e aí a gente inicia com a leitura dos 10 mandamentos todo. Êxodo 20, você vai ler depois, certo? Só ele, o 13. E Igor, paralelo ao que ela lê, você vai ler Mateus 5, 21 a 26, tá? Vitor vai ler o 20, 14, certo? E Amanda ainda está conseguindo ler, voz alta, impulso, tal. Mateus 5, 27 a 32. Isso. E Bruno, João 8, 1 a 11. Aí, os textos estão grandes, mas eu vou, enquanto vocês estiverem lendo, eu vou dizendo até onde e se para, certo? Ok? Estamos separados aí. Guarda eles aí para a gente tentar seguir nas carreiras, certo? Vamos para Êxodo 20, então, a partir do 1º, para a gente fazer a leitura. Estão aí? Até o 17, tá? Vamos lá, todo mundo do 1. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, eu tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra,
sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Amém. Vamos orar rapidamente para a gente seguir. Senhor, nos conduz aqui. Nós te pedimos, te clamamos, em nome de Jesus, que a Tua Palavra nos ilumine os olhos, a mente e nos faça compreender a dinâmica do Teu reino, a verdade do Teu reino, da Tua Palavra, para a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. Então veja. A gente viu aquelas regras, talvez resumindo um pouco de tudo aquilo que a gente viu, é que esse trato adequado que você precisa dar e que você pode dar aos 10 mandamentos só é possível no contexto da totalidade da Escritura. Entende? Nós não estamos no pé do Sinai. Nós temos a revelação completa. Eles ainda estavam vivendo o período que, como Paulo diz, era o período das sombras, das coisas que apontavam ainda para Cristo. Nós temos a revelação, nós temos a completude da revelação em nossas mãos, o próprio Senhor Jesus vindo e esclarecido, tornado pleno toda a lei. Né? Eu lembro de um autor que dizia que a diferença do Velho para o Novo Testamento é que no Velho Testamento toda a mobília da sala ela já estava lá, não faltava nada, mas a luz estava apagada. Então, mover-se nesse ambiente é mais complicado. Você chega onde você quer chegar, mas você vai de forma mais lenta e com um conhecimento um tanto quanto limitado. No Novo Testamento, quando Isaías diz que o mundo que habitava em trevas viu grande luz, o que acontece é que acende-se então a luz dos homens, veio Jesus Cristo e brilha sobre toda a revelação, e então nós temos agora toda essa plenitude da revelação que já estava sendo entregue pelo Senhor, mas com certa limitação. Então, a sombra apontava
para aquele que é a própria substância, Jesus Cristo, agora encarnado, a própria palavra, o próprio verbo, certo? Então, observe que dentro dessa realidade das Escrituras de forma completa, eu separei aí alguns versículos para que a gente possa perceber isso um pouco na prática. Êxodo 20, 13 diz... Não matarás. Mateus 5, 21, 26. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o teu adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Ok, vamos até aí. Já deu para compreender. Veja, aí você pode pensar assim, ora, Jesus está acrescentando então ao mandamento? Sim ou não? Se ele estivesse acrescentando, ele podia fazer isso? Podia. Não podia? Mas veja agora de novo a mesma ilustração aqui para que fique claro. Tudo estava, a mobília da sala estava lá. Qual era a questão? É que a luz estava apagada. Entende? Quando no mandamento está posto não matarás, envolve toda uma realidade muito mais ampla do que a nossa mente limitada e fanfarrona, certo? Tenta muitas vezes só colocar assim, eu não posso... convenientemente eu não posso matar o cara ali, né? Só não fez nada e tal, eu vou matá-lo? Não pode, isso é pecado. Por outro lado, o que acontece quando nós fazemos isso é que nós consideramos que todo outro tipo de relação, que é uma relação que procede do inferno, do pecado, relações que detonam a reputação do outro, que desfazem a imagem de qualquer pessoa perante outras tantas, nós consideramos que isso não é tão grave assim. É ou não é verdade? Hoje a gente tem, por exemplo, a cultura do cancelamento, né? Na internet, né? E tal. E você vê que tem pessoas que elas fizeram a vida delas depender daquilo ali, é o sustento, é o ganha-pão da pessoa, tal. Aí a pessoa disse um negócio assim, certo? E acabou. Vem toda uma difamação, todo um negócio em cima da pessoa, para quê? Para que ela não tenha mais condições de estar ali fazendo o que ela fazia antes. Ou seja, você tirou toda a condição da pessoa de vida, de sustento, de trabalho, que era a vida que a pessoa tinha. Tudo bem, você não tem esse tipo de trabalho, mas muitas pessoas, o que elas têm de trabalho hoje é exatamente dentro desse perfil. Então observe, o que Jesus está fazendo é aquilo que ele disse em Mateus. Eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. É a tradução, certo? Na sua Bíblia deve estar assim. O termo que ele usa, do aramaico inclusive, porque ele está falando no Sermão do Monte ali, é o termo de
tornar pleno. Eu vim tornar pleno a própria lei para vocês. O que ela realmente quer dizer, o que ela está dizendo, qual é a amplitude de tudo isso. Eu vim trazer para vocês isso. Por quê? Porque a realidade em Cristo, ela é uma realidade que pela fé nós somos trazidos de volta à realidade do Éden. Aquele estado de sermos feitos à imagem de Deus, perfeitos. Essa perfeição que foi perdida, em Cristo ela é retomada. Ok? Pela fé, então, nós estamos em plenas condições de vivermos em conformidade com essa lei da perfeita liberdade. Que, como foi lido em Tiago hoje, se você peca, se você não rouba, mas você mata, se você mata, mas você rouba, você está pecando na lei inteira, ok? Porém, você tem a mediação de Jesus Cristo constantemente. O nosso advogado que intercede junto ao Pai constantemente. Por isso que não se quebra essa aliança de novo e não se precisa de uma outra aliança. Certo? Então veja. Versículo 14, quem pegou aqui, não foi? Não adulterarás. E aí, 27 e 32 do capítulo 5. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Aí, Bruno, João 8, 11. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Maravilhoso isso, né? Então veja só. Não adulterarás. Certo? O que é que vocês acham que lá naquela época, nos primórdios das civilizações, acontecia? Nas relações. Tudo liberado, né? O homem tinha várias mulheres, né? Várias mulheres. Normal, era normal. Em muitas culturas, sim. Agora, E tá voltando isso. lembra, tudo volta, né? A vida é assim. Não, porque agora É. tem várias pessoas A vida é um conto de falhas, né? indo pra mídia pra dizer que tem relacionamento aberto. Então veja. Lembra do contexto onde eles estão entrando e o que é que a lei pressupõe, então? A lei pressupõe o quê? Que você
é capaz de fazer, certo? Tua natureza, tua condição pecaminosa é essa, então não faz do mesmo jeito, certo? Só que aí vieram as seitas, certo? Judaicas, né? Os fariseus, os saduceus e tudo mais. Aí o que é que acontece? Você acha que a cultura machista, ela é uma cultura de 200 anos para cá, 100 anos para cá, 500 anos para cá? Foi quando começou no descobrimento do Brasil. O machismo, tanto quanto o feminismo, ele é produto da nossa carne, nossa natureza pecaminosa. Somente. Então, daí todo o estudo sociológico e antropológico dessa situação, ele ganha outra direção. Exatamente porque o grau, lá no início, que você vai colocar, vai fazer com que a conclusão seja completamente diferente de onde se tem as conclusões hoje em dia. Então, observe. Aí Jesus diz assim, vocês são os fanfarrões, né? Ó, só em olhar. Só em olhar, filho. Porque, veja, quando em algum aspecto da lei, porque a gente só está aqui nos 10 mandamentos, mas ele continua, certo? O Senhor deixou a coisa apenas dentro de um aspecto assim exterior. Em algum momento, o Senhor deixou de falar que era com o coração que precisava se obedecer, temer ao Senhor, meditar no coração. Em nenhum momento. O Senhor, em todos os momentos em que tratou da lei e quais eram as condições para aquele povo seguir a lei, ele sempre deixou com que aquilo fosse meditado no coração, com que aquilo fosse guardado com o coração, obedecido com o coração, desenvolvido com a sua alma, com todo o seu ser. Mas o povo começou a tratar isso de forma externa, e somente externa. Não, eu não fiz nada. Aí, de forma externa, estereotipada, também se cria toda uma cultura que vai se desenvolvendo a partir disso aí, das próprias vestimentas também. Tentando, de forma externa, combater aquilo que é interno. Ok? Então, o Senhor está trazendo a plenitude de todas as coisas. Agora, o aspecto da morte para quem adulterava, como é que se faz isso? Qual é o sentido disso? Veja, desde a primeira aliança com Adão, certo? A punição para o pecado era o quê? A morte. Ok? A relação de aliança que Deus tem com o seu povo é uma relação que ele usa como parâmetro, vamos dizer assim, a própria relação do casamento. Certo? Quando no casamento existe a quebra da aliança, o paralelo disso é a aliança com Deus quebrada. Entende? E daí o extremo zelo pelo fato de que, como no texto de João diz, na lei de Moisés tinha que ser apedrejado, né? O adúltero era apedrejado, certo? É o salário do pecado, é a condição da quebra da aliança com Deus, é a morte. Daí, então, o nosso fracasso, o fracasso humano. E por isso, Bruno lembrou hoje, né, como é? Farinha do mesmo saco? Não, esse foi outro. Junto e misturado. É porque também teve, né, uma série que era Farinha do mesmo saco, né?
E a gente trabalhava exatamente essas ideias, assim, olha, você foi chamado para ser unido ao fracasso. Porque quando nós acreditamos que precisamos nos unir uns aos outros, o chamado à comunhão no corpo de Cristo, ele é completamente distinto do chamado à comunhão natural que a gente tem, que normalmente a gente sempre quer se tornar o amigo, a pessoa mais chegada, de alguém que você vê refletido coisas semelhantes a você, aí você se identifica, ou então, de forma mais doentia, alguém que você queria ser igual, e aí você tem uma relação muito mais de dependência, né? E você se relaciona porque você admira a pessoa, você inveja a pessoa. No relacionamento cristão, você é chamado a se unir com alguém que você tem total convicção. É um fracasso diante de Deus. É uma pessoa totalmente sem condições de absolutamente nada diante de Deus. O que eu e você somos capazes de realizar aos olhos de Deus, que de fato o agrade de forma plena, o satisfaça de forma perfeita. Você pode ser o bispo da igreja, o trovão azul, é lá o que for, MacGyver. Diante de Deus, a realidade é a seguinte: nós somos um fracasso. Um fracasso. Essa é a condição exatamente de Jesus Cristo. É por isso que tem Jesus Cristo desde a eternidade. Porque o fracasso era iminente. Então, todas as coisas são feitas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, essa aliança que Deus faz pressupõe exatamente isso. Logo, agora em Cristo, nós temos, sim, a condição da restauração. Entende? E por isso depois questionam a ele sobre a divórcio de forma mais direta e tudo mais, bababá. E aí ele coloca de forma muito clara. A condição hoje para o divórcio é a seguinte: é a falta de perdão. Ok? Ou não é assim que a conversa termina? Pela nossa incapacidade de perdoar, ou seja, a mesma condição pecaminosa, e aqui eu vou trazer algo assim bem pesado. A incapacidade de perdoar ao traidor é tão pecado quanto a própria traição do traidor. Deu para entender? Sim ou não? Por quê? Ora, você é o adúltero na relação com Deus quase que todos os dias, filho. E existe uma aliança de sangue ali, preservando a tua vida e a tua relação com Ele. No momento em que alguém comete o mesmo pecado com você, aí você fala assim: eu não. E como tem a brecha da lei de Moisés, né? Aí você fala assim: bem, pelo menos aí eu estou acobertado. Mas a realidade é essa, querido. E quanto a Jesus, eu e você estaremos diante dele naquele grande dia e não terá intermediários. Será você e ele olhando um no olho do outro. Não é assim que a palavra de Deus diz? Entende isso? Então vamos lá. Agora quem não abriu aí, começando de malhar. Jeremias 2:11, Karina 3:7, o mesmo Jeremias. Priscila 8:33, o mesmo Jeremias. A Alice, 1 Reis 11, 4-8. Dione, Alice não. Silas, 1 Reis 11, 4-8. Alice, 18, 20.
Achou aí? Todo mundo? O primeiro mandamento, então, nos diz assim. Vocês vão ler, tá? Oi? Não? Ok. Não terás outros deuses diante de mim. Certo? Nós vamos agora entrar nessa seara. Tá? Todas são longas, mas eu priorizarei essa porque dessa depende todas as outras, tá? Então, as outras a gente vai tentar pegar 2 de uma vez, tá? Pra gente correr, mas essa a gente vai até onde a gente precisar ir, tá bom? Então vamos lá. Clarisa. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses mesmo, que não fossem deuses de verdade? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Do que é que ele está falando aí? Idolatria, certo? O povo que recebeu esse mandamento, certo? Anos à frente, estão quebrando e cometeram exatamente esse pecado. 3:7. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. A sua pérfida irmã Judá viu isto. O contexto aí é Israel, certo? No pecado da idolatria. E aí o Senhor diz assim, e eu até, né, nessa relação, e aí ele trata de Judá também, que ainda perseverou mais um tempo, mas também caiu no mesmo pecado, certo? E segue o exemplo de Israel. Isso já é depois do reino de Salomão ali, que é quando o reino se dividiu. 8:33. Isso. Tem mesmo não. Perdão, eu disse Jeremias. Fui eu mesmo. É Juízes. Mas, podia ser menos comediante o negócio, né? É que tem um capítulo na Bíblia dele que não tem não, Isaías. Mas é isso aí. Tu comprasse na Casa Batista, alguma coisa assim? Vai. Mortos Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel, após os Baalaíns, puseram Baal-berito por Deus. Isso. Então veja, aí é em Juízes. Isso é muito próximo disso que a gente está vendo aqui. A gente ouve os profetas lá na frente condenando esse pecado, mas esse pecado ele começa a ser desenvolvido desde muito cedo, desde a época que eles entraram em Canaã. Existia como é que chama? Um mote, né? Assim, um pensamento naquela época que era: quem entra em Canaã se curva diante dos deuses de Canaã. Entende? E aí qual era a realidade ali? Os deuses, aqueles primeiros períodos, eles eram o centro organizador e condutor de toda a vida social. O que é que eu quero dizer com isso? É que absolutamente todas as profissões, tudo que se desenvolvia, todas as relações que aquela sociedade tinha, ela era a partir daquele Deus. A partir das leis que aquele Deus, daquele povo, decretava para aquele povo. Logo, todo o rei era sempre o mensageiro, certo? O escolhido do Deus fulano. Você entende isso? Então, o cara define qual é o Deus daquele povo.
esse cara define que ele é que é o mensageiro daquele Deus para aquele povo, e ele é que decide o que aquele povo vai fazer, como eles vão viver, como é que as relações vão se desenvolver e até onde esse povo alcançará. E por isso eles também, via de regra, viviam a tentar alcançar cada vez mais regiões para mais longe. Por quê? Porque o mediador, o rei, dizia: a gente precisa expandir. Então, usa-se o exército, que ouve o rei dizendo que o Deus deles mandou eles expandirem. O que é que vocês acham que eles faziam? Eles iam expandir. Iam lá, invadiam e matavam. Por quê? Porque foi uma mensagem direta do Deus deles. Israel, esse povo, vai entrar em uma terra. Adoraria o mapazinho aqui agora. Você lembra de mapas na sua vida? Não. Difícil, né? Tinha uma região ali daquela antiga, na Mesopotâmia, que era chamada de Crescente Fértil. Pega assim uma parte da Ásia, vindo assim para o lado da África. Não sei se você consegue visualizar aí. E os caras, eles não eram bobos. O que é que eles faziam? Todos esses reinos dessa época só tentavam expandir para onde tinha rio, nascentes. Eles nunca iam para regiões onde não tinham a fertilidade, a prosperidade, a terra dando tudo que se plantava. Quando você estuda aqueles avanços históricos ali daqueles impérios, quando eles abriam para um lado um pouquinho diferente, aí você descobre assim, olha, naquela região ali tinha minério de ferro, tinha carbono. Aí você só, olha, eles não eram bobos. Ou eles cresciam para onde tinha muita água, ou eles iam para onde tinha... Olha aí. Não, mostra para eles aí. Essa parte aí, vermelho, vinho. Aumenta o celular para ver se... E aí eles cresciam para onde tinha ferro. E aí, o que é que eles faziam? Armas. Com as armas, eles ficavam mais poderosos para quê? Para fazer o que a Rússia está fazendo. Entendeu? Invadindo, e você tem mais arma que seu adversário, logo você tem mais poder. Certo? Dentro de uma cultura, de um mundo em que absolutamente todas as relações, absolutamente tudo o que se faz está para o Deus deles, certo? E procede das ordens desse Deus. Eles entram e aí o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Veja, o mandamento visa todo o contexto que vai gerar entendimento para esse povo. Observe, o mandamento não diz: eu não quero que vocês vivam a vida de vocês do jeito que eles vivem em relação aos deuses dele. Onde tudo que vocês fazem seja a partir de um Deus. Tá entendendo? Sim ou não? O que o mandamento diz é: vocês só me terão como Deus. Ou seja, absolutamente tudo da vida de vocês, absolutamente todo o caminho, todo o pensamento, todas as ações, todas as relações que vocês vão desenvolver, ela está diante de mim. Eu sou o Deus de vocês, que libertei vocês daquela vida que vocês tinham, e agora a vida de vocês será diante de mim. Tudo que vocês vão desenvolver vai ser a partir de mim. Tudo que vocês vão produzir vai ser para mim. Tudo que vocês vão aprender, desenvolver, vai ser para mim.
E quando você lê Deuteronômio, ele ainda diz assim: e isso será a sabedoria de vocês. E os outros verão que vocês de fato têm um Deus. Em outras palavras, é assim: aqueles que têm falsos deuses verão que vocês têm um Deus de verdade. Não é falso. Pela prosperidade, pela bem-aventurança que assistirá à vida de vocês. Deu para entender? Então, 1 Reis 11, 4 e 8. Agora de Oni, né? Que... Foi eu. E 8 ou de 4 a 8? Não, eu te dei já, foi esse texto? Ah, então leia, meu irmão. Desculpa, eu já estava lá na frente. De 4 a 8, né? Isso, 4 a 8. 11, 4 a 8, não é isso? Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Neste tempo edificou Salomão um santuário a Quemes, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Maloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Veja só. Salomão pediu o que ao Senhor no início do reinado dele? Sabedoria. E dos reis de Israel, foi de fato o mais sábio. Mas ele fez o quê? Pecou contra o primeiro mandamento. Quando é que começa o pecado dele? Na hora que ele constrói lá altar para outros deuses, oferece sacrifício. Foi quando ele se juntou com as mulheres dos outros povos, meu. Existe sabedoria suficiente para isso? Não tinha páreo que desse. E aí ele cai exatamente no primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Querido, se você guardar esse primeiro, todos os outros serão guardados. É por isso que quando você cai em um, todos os outros caíram. Você pode ter feito todos os outros, mas errou em um. Cai tudo. Isso não é preciosismo. Isso é lógica. Porque se você mantém o Senhor Deus no seu coração, cultuando somente a Ele, guardando somente a Ele, os outros mandamentos, eles vão proceder naturalmente e tranquilamente. Não terás outros deuses diante de mim. Consequência disso aí é que o reino foi o quê? Depois de Salomão? Dividido. Porque os próprios filhos começaram a viver numa bagaceira. Briga-se então por esse reino. Daqui a pouco um fica com a parte, o outro fica com a outra. E assim a história já nos foi contada. Então, o mandamento visa todo o contexto da idolatria humana em todas as suas nuances. Ele não deixa escapar absolutamente sombra nenhuma que exista dentro da gente. Veja, nós temos deuses até mesmo secretos. E quando eu digo secreto, eles são deuses que nem você ainda mesmo descobriu que tem. Graças a Deus por Jesus Cristo, querido. Senão, não tinha chance para nós. Não esqueça disso, não. Por isso
estar em Cristo é fazer com que todos os dias da sua vida seja de mortificação para poder viver a vida que Ele te chamou para viver. Primeira coisa que você precisa estar atento todos os dias. Senhor, quais são ainda esses deuses que eu ainda não me livrei deles e que eles me são secretos? Faz desse dia hoje um grande dia, um dia em que eu descubra mais um para poder matar. Entende? Seria uma ótima oração matinal, matutina. Senhor, mostra-me mais um hoje para eu matar mais um. Entende? Porque eles estão no nosso coração. O contexto em que Israel estava entrando era um contexto em que ninguém questionaria sobre as ordens de um Deus e que absolutamente todos os afazeres deles era sempre para esse Deus. A vida era centralizada no Deus. As reuniões públicas, as festividades públicas, tudo envolvia esse Deus. E quando Israel está entrando lá, Deus está dizendo para eles: não tenham outros deuses, só eu. Vocês vão viver e eu serei o centro da vida de vocês. Todo o movimento de vocês será eu, só eu e nada mais do que Ele. Então, tá com o catecismo aí, 104. Veja como então os deveres exigidos do primeiro mandamento, e o nosso catecismo trabalha isso, como é que ele coloca? Os deveres exigidos no primeiro mandamento são o conhecer e reconhecer Deus como único e verdadeiro Deus, nosso Deus, certo? Isso está posto. Só que o que é que implica isso? Eu sei que Ele existe. Não, é só Ele. Não é estático, não é algo passivo somente. Entra a atividade, a escolha. E toda a nossa relação com o Senhor, ela é feita por escolha. E por que é feita por escolha? Você não precisa ter medo disso. Porque quando você estava morto nos seus delitos e pecados, você não tinha escolha. Não é isso? Você estava morto nos seus delitos e pecados. Ninguém escolhe Deus. Certo? Mas conhecer Deus, conhece. E explicá-lo, dá para explicar. Por quê? Porque Ele se explicou. Ele se revelou a você. Logo, no que Ele revelou, você explica. Que história de que ninguém explica a Deus? E os evangélicos cantando essas porqueiras. Movido pela emoção. Os 10 mandamentos não fazem isso, não. Os 10 mandamentos vão ali, ó, na tua... Por que é para gravar na testa? É isso aqui, ó, filho, que move você. Você pensa que é o coração? O coração só bombeia sangue e ponto. Entendeu? É aqui, ó. Cabeça. Tem que conhecê-lo, tem que reconhecê-lo como único Deus, mas adorá-lo e mais glorificá-lo como tal, pensar e meditar nele, lembrar-nos dele, altamente apreciá-lo, honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo. Porque isso envolve escolha, sim. Todos os dias. E você tem um espírito, querido. Então você pode hoje escolher. Amá-lo. Oi? Eu escolho Deu nó agora. Deu nó. Dentro desse, né? Ok.
desejá-lo, temê-lo. Os bichos têm um conhecimento, né? Assim, que chega, vem das músicas. Onde é que eu estava? Desejá-lo, temê-lo, crer nele, confiando, esperando, deleitando-nos e regozijando-nos nele. Ter zelo por ele, invocá-lo, dando-lhe todo louvor e agradecimentos, prestando-lhe toda a obediência e submissão do homem todo. E a ideia do homem todo aqui não é a humanidade, mas é você por inteiro, certo? Ter cuidado de o agradar em tudo e tristeza quando ele é ofendido em qualquer coisa e andar humildemente com ele. O sermão de hoje estava me lembrando uma coisa. Quantas vezes ajeitaram ele durante a semana. Acho que foi Jorge. Jorge estava ajeitando aqui. Veja. Quantas vezes eu fiquei pensando, quantas vezes eu tomei algumas decisões e fiz algumas coisas simplesmente por obediência a alguém que era uma autoridade e estava dizendo que assim, não, era por ali que tem que fazer. Então, beleza, a gente vai fazer. Assim, como isso se perdeu hoje em dia? A falsa liberdade que a gente recebeu desde esses movimentos lá da Europa e vem passando para a gente, pelas faculdades, pelas escolas e tal. Essa falsa liberdade que a palavra de Deus não nos ensina sobre ela, cada vez mais nós não aceitamos que alguém faça aquilo que Paulo fez. Veja o peso que Filemon, né? Veja o peso que Filemon tinha agora sobre ele. Era assim, ó. Era por Jesus e por Paulo. Por Jesus, não tem conversa. Certo? Você não fala nada, diz, não, então tá bom. Mas aí, tipo assim, será que não era suficiente? Mas Paulo ainda disse, não, mas veja, é por mim também, viu? Porque você sabe o peso que eu tenho na sua vida. Existem pessoas que têm peso na sua vida, hoje, que mesmo que você não compreenda... Não, eu não acredito que eu ouvi essa risada. Isso não pode. Eu que... É uma posteridade, gravado em áudio. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Ainda bem que não... É a corda e a caçamba, viu? Não tem jeito não. Aí é... Onde é que eu estava? Sim. Essa relação em que pessoas desenvolvem autoridade sobre a nossa vida, infelizmente, na nossa época, ela é tão distorcida, porque alguns tentam usar isso para manipulação, né? Outros, para não manipular, ou com medo de estar manipulando, tentam não fazer isso de jeito nenhum. Né? Mas, por outro lado, existe toda a sociedade que se acha tão livre de absolutamente tudo, que não quer que absolutamente nada na sua vida seja desenvolvido, feito e cumprido, só porque uma autoridade disse que tinha que ser daquele jeito mesmo. Você já parou para pensar o quanto que isso é inconcebível nos nossos dias?
Eu disse, não, na minha casa mando eu. É ou não é assim? Mas veja, como é que uma sociedade que não consegue considerar, isso é Bíblia, né? Considerar o outro superior a você mesmo. Certo? Como é que ela consegue entender esta honra a Deus? Como é que ela consegue entender esse temor a Deus? De fazer simplesmente porque a palavra de Deus está dizendo, se no que é mais fácil, e sim, é mais fácil fazer isso com outros do que fazer isso com Deus, querido. Porque a lógica que a Bíblia trabalha com a gente é a seguinte: como é que você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê, se você não consegue amar a quem você vê? Veja como é algo que é muito sério. Porque nós estamos nos confiando na graça e no sangue de Jesus para, no fim das contas, gerar um verdadeiro caos no meio da igreja. A igreja cristã hoje, ela está vivendo um caos pelo abandono a todos os princípios da palavra de Deus, tentando unificar princípios da Revolução Francesa, princípios humanistas, com a palavra de Deus. E aí nós somos cristãos, nós vivemos com Cristo, mas a gente não se mete um na vida do outro, mas a gente não tem autoridades, as nossas relações na igreja são relações em rede. Já ouviu falar isso por aí? Que hoje em dia as relações no mundo são em rede, não é mais de hierarquia. Né? Aí é tudo igual para... Não é assim não. Nunca foi. Desde a eternidade. Nunca foi. Existe um Deus Pai, um Filho e um Espírito. Eles são iguais em glória e poder, em essência, mas um se submete ao outro. Voluntariamente. E a submissão voluntária não denigre a quem se submete, só reafirma sua própria natureza, glória e poder. Afinal de contas, quem é fraco não quer reconhecer que é fraco. Mas o forte, esse sim, se curva porque aguenta, porque é forte. Mas o fraco fica lutando para quê? Para não se submeter. Não aceito. Mas aquele que tem segurança do seu ser, é esse que diz assim, não, eu sirvo. Não é bom não. Não terás outros deuses diante de mim. O principal Deus que nós mantemos somos nós mesmos. Ou seu ego, ou o que mais você quiser chamar. A gente não aceita se curvar mais. A gente não aceita honrar mais. Só que a gente tem que fazer isso com Deus. Tem que obedecer, tem que submeter, tem que agradá-lo, tem que se entristecer quando ele é ofendido. Mas lembre-se, a gente está patinando nisso e caindo de cara muitas vezes. Muitas vezes. Porque a gente ainda acreditou mais. Existe uma neutralidade nesse mundo. O que é produzido aí fora é neutro, necessariamente não está falando nada contra o Senhor, ofendendo o Senhor. O que a palavra de Deus ensina é desconfie de tudo. Desconfie até de você mesmo. Entende? 105, alguém leia para mim. Do Catecismo Maior. Ele pergunta quais são os pecados, né? Aí leia a resposta. Quais são os pecados proibidos? Os pecados proibidos no primeiro mandamento são o ateísmo, negar ou não ter um Deus, a idolatria, ter ou adorar mais de um Deus, ou qualquer outro juntamente com o verdadeiro Deus,
Isso tá claro, né? Siga. Não tê-lo e não confessá-lo como Deus e nosso Deus, a omissão ou a negligência de qualquer coisa devida a ele, exigida neste mandamento, a ignorância, o esquecimento, as más concepções, as falsas opiniões, os pensamentos indignos e ímpios quanto a ele, a pesquisa audaciosa e curiosa. Audaz. Oi? É audaciosa que está aí. Audaz. E curiosa dos seus segredos. Você vê o que é proibido? A pesquisa arrogante, presunçosa sobre Deus. Porque ele se revelou. Dos seus segredos, né? Daquilo que ele quis manter em segredo. Aí aquilo que ele mantém em segredo, você quer fazer teologia sobre o assunto. O dia da volta de Cristo, né? O dia da Jesus volta. estava escrevendo no chão. O que é que Jesus estava escrevendo na areia, né? O que é que ele estava pensando? As coisas encobertas, né? Pertencem ao Senhor. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Isso é, no fim das contas, movido por pessoas que não creem exatamente na existência real desse Deus, entende? De um Deus fato, presente, concreto. E aí, conjectura pode ir. Nisso, eu admiro demais, porque eu não conheço outro que tenha ficado tão ali, fielmente nesse princípio, quanto o nosso pai Calvino. Assim, não vá além do que a Bíblia disse. Não vá além do que a Bíblia revelou. A Bíblia disse isso aqui. Mas e quanto a isso? A Bíblia não disse. Então, não terás outro deuses diante de ti, diante de mim. Dos seus segredos, Toda impiedade, todo ódio a Deus, o egoísmo, o espírito interesseiro, e toda aplicação desordenada e imoderada de nosso entendimento, nossa vontade ou nossos afetos a outras coisas, e o desvio deste Deus, em tudo ou em parte. A vã credulidade, a incredulidade, a heresia, as crenças errôneas, a desconfiança e o desespero. segura aí. Qual é o campo dado por Deus? Qual o lugar dado por Deus com permissão para se fazer teologia? Igreja? Qual é o lugar permitido, dado por Deus, onde se pode fazer teologia? O que seria se fazer? Produzir teologia? É. Fazer, pensar e produzi-la. Ensinar. Não. É a igreja. É o povo de Deus. Você percebe isso? As implicações disso aqui? Porque, veja, você vai numa faculdade qualquer aí tem lá, curso de teologia. O que você acha que vai sair dali? Crenças errôneas. Veja, crenças errôneas, a desconfiança, heresia, espírito interesseiro, pesquisa audaz ou audaciosa, curiosa dos segredos de Deus. Você acha que não sai dali? Porque, veja, fazer teologia é buscar o conhecimento de Deus, certo? Que se revelou onde? Através de quê? Da sua palavra, certo? Entregue à igreja. E Paulo diz, a igreja é que é o quê? Baluarte da verdade. Coluna e baluarte da verdade.
Se você vai num lugar estudar teologia, querido, onde o temor pelas Sagradas Escrituras como única regra de fé e prática não existe ali, o que é que você acha que vai sair dali? Quando você vai a um lugar onde fazer teologia visa o próprio prazer do pensante, do ser, do indivíduo pensante, em descobrir, em saber que sabe mais. Quando você está em um lugar onde fazer teologia não é para o serviço do corpo de Cristo, para servir a igreja de Cristo, fazer com que o povo de Deus se desenvolva no seu conhecimento de Cristo para servir e adorar a Cristo, o que você acha que vai sair dali? Vai sair uma teologia antropológica e que visa somente o bel prazer do homem. Satisfazer ao homem. Onde a razão é superior a qualquer revelação. Então, querido, lembre-se, o campo da teologia segura não é, escuta bem isso aqui, o campo da teologia segura não é a internet. Por isso, filtre melhor, pergunte mais sobre fulano, sobre cicrano, sobre beltrano. Por quê? Porque conceitos que se aprende na internet necessariamente não são os que a tua igreja e a confissão da tua igreja abraçam e professam. Logo, pode gerar ruído. Entende isso? Sim? Continua aí. A resistência obstinada e a insensibilidade sobre os juízos de Deus, a dureza de coração e a soberba, a presunção, a segurança carnal, tentar a Deus, o uso de meios ilícitos, a confiança dos meios ilícitos, os deleites e prazeres carnais, um zelo corrupto, cego e indiscreto, a fraqueza e o amortecimento nas coisas de Deus, a alienação e a apostasia de Deus, orar ou prestar qualquer culto religioso aos santos, anjos ou a qualquer outra criatura. Todos os pactos com o diabo, consultá-lo e dar ouvidos às suas sugestões, tornar os homens senhores da nossa fé e consciência, fazer pouco caso e desprezar a Deus e os seus mandamentos, resistir ao seu espírito ou entristecê-lo, o descontentamento e a impaciência com as suas dispensações, acusá-lo estultamente dos males com que ele nos aflige e atribuir o louvor de qualquer bem que somos, temos ou podemos fazer à sorte, aos ídolos, a nós mesmos ou a qualquer outra criatura. Nós vamos terminar com isso, o avançar da hora. Semana que vem a gente entra então no Shema, e aí a gente vai pensar um pouco sobre o que vem primeiro. No primeiro é o que vem antes. O que vem primeiro, no primeiro mandamento, é o que vem antes do primeiro mandamento. Ok? Vamos orar? Senhor, tenha misericórdia de nós e através de Cristo Jesus, do seu sangue, nos capacita a vivermos a vida que o Senhor nos chamou a viver, do modo digno do teu evangelho, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém.